Se o seu caso, se a sua situação é que você não consegue completar o que você começa, ou não consegue se aprofundar em questões que você entra tanto no trabalho, como nos relacionamentos, como nas amizades, na profissão, fica aqui nessa live, que através desse olhar da constelação, eu vou mostrar para você quais são as dinâmicas que podem estar por trás e quais as possíveis soluções e o olhar por trás que a constelação traz que você pode acessar. Então, se você tem essa questão na sua vida que você não consegue completar, que você não consegue finalizar projetos, trabalho, eu recebo tantas pessoas que chegam para mim e falam assim: puxa vida, Patrícia, eu tenho um projeto guardado na gaveta. Puxa vida, eu começo algo, quando aquilo se torna um pouco mais desafiador, eu abandono, ou eu não consigo terminar. Algo me impede de finalizar esses projetos. Já que esse assunto é sobre projetos não terminados e a visão da constelação, traga sua questão, traga sua pergunta, né? E aí, através desse olhar e da sensibilidade, desse campo que a constelação traz, eu vou compartilhar com vocês o que pode estar afetando a sua dificuldade de finalizar um projeto, de completar algo que você gostaria de fazer. A Denise, que está aqui em um dos grupos, constelou a dificuldade que ela tinha de fazer atividade física, e logo depois ela sentiu que estava muito mais fácil completar ou ir levantar e ter essa energia para sair para fazer atividade física. Então, o seu caso pode ser para fazer uma dieta, pode ser para completar um projeto no seu trabalho, ou uma ideia que você tem engavetada lá, ou eu sinto vontade de falar sobre isso e não consigo. Coloca aqui sua questão, vamos conversar sobre isso. Lembrando que no final dessa live vai ter uma surpresa para todos vocês. A partir de agora, todas as lives vai ter um presente no final, uma surpresa, algo voltado para você, para que você entre em contato aí com as suas dificuldades, para que você possa se liberar e viver livremente a sua vida. É claro que existem muitos movimentos por trás, e é por isso que a gente vai começar essa live falando disso. Boa noite, todo mundo que está chegando agora. Alguns têm o nome ali, outros não. Olha só, o Rafa colocou aqui: sempre sinto muita preguiça, ou fico depressivo e até fico doente toda vez que começo um projeto meu e só depende de mim. Mas quando faço para os outros, eu tenho energia, acredito, tá? Então vamos lá, olha aqui, a Denise compartilhou. A dificuldade de terminar as atividades físicas diminuiu. Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês, antes de responder para o Rafa aqui, que bom que vocês já estão colocando suas questões. Lembrando que no final dessa live tem algo especial para vocês, tudo bem? Então, eu quero dizer que tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente traz e que nos impulsiona e que nos move, depende de muitos fatores, tá? Há muito tempo, quando eu comecei e entrei em contato com a constelação, o meu primeiro movimento foi exatamente esse. Eu tinha o meu consultório, eu tinha a minha profissão. Quem já me segue conhece essa história. E eu fazia tudo, de tudo. Todos os meus esforços eram voltados para ser bem-sucedida profissionalmente. Fazia curso, levantava cedo, trabalhava pra caramba, mas eu não alcançava o resultado necessário, o resultado que eu estava em busca não era o que eu gostaria. Então eu tinha dificuldades financeiras, deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu tinha dificuldades financeiras, eu tinha dificuldade de alcançar, de chegar no meu objetivo.
E eu fazia vários movimentos e eu não conseguia compreender o que estava por trás. Quando eu quero compartilhar isso com você que está entrando agora, que talvez não conheça constelação, que não conheça programação neurolinguística, ou a força das suas crenças e do seu inconsciente na sua vida, nas suas decisões e nos seus boicotes, né? Porque muitas vezes a gente tende a culpar as pessoas porque não alcançam um resultado, culpar o outro, a política, o meio, o clima e tudo mais. Quando eu percebi que toda a dificuldade que eu tinha também estava dentro de mim, que dependia de algo que eu carregava dentro de mim, eu pude abrir os meus olhos e buscar ferramentas, situações e pessoas que já tinham tomado consciência disso, que puderam compartilhar comigo as suas histórias para que eu pudesse acessar essas ferramentas, para que pudesse mudar algo na minha vida. E quando o primeiro passo que eu dei foi dentro da constelação familiar, depois eu tive outros movimentos, como PNL, hipnose. Então, acreditem, um tipo de terapia não vai anular a outra, elas se complementam, essas ferramentas, e você pode fazer algo grande com isso. Mas eu me lembro que depois que eu fiz essa constelação, algo surreal aconteceu. Foi no dia seguinte? Não. Foi um mês depois? Não, foram 6 meses depois. Depois que a vida colocou em prática aquilo que eu tinha visto naquela imagem que apareceu naquela constelação. Nossa, Patrícia, como assim imagem? O que acontece? O que pode estar por trás das suas questões? Quem aqui conhece algo sobre crença limitante? Se você conhece, já vai colocando aqui. Sim, Patrícia, eu conheço, não conheço nada, já ouvi falar, entende? Coloca aí, o que é uma crença limitante? O que é um bloqueio que eu posso estar trazendo na minha vida? Vê se você entende sobre isso. Eu vou falar rapidamente para poder, para quem nunca ouviu falar, trazer um pouco de consciência. O que acontece? Eu sou uma pessoa que nasceu dentro de uma família. Então eu tenho um pai e uma mãe, tá bom? Desses pais, tiveram um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, tiveram um pai e uma mãe. Dentro dessa quantidade de pessoas que vieram antes de mim, existiram situações que talvez tivessem ameaçado a sobrevivência dessa família ou desse clã. E o que acontece? Quando você se sente ameaçado, automaticamente você cria estratégias para poder corrigir ou compensar ou sobreviver. Então, às vezes lá, muitas gerações atrás, foi criada uma estratégia que hoje se tornou uma crença, que pode estar dizendo de forma inconsciente para mim: ah, Patrícia, todas as pessoas que são ricas enriquecem porque prejudicaram alguém ou porque roubaram. Então essas estratégias e principalmente estratégias de sobrevivência, elas vão se tornando tão intrínsecas, tão impregnadas como imagens dentro de mim, que quando você vai para uma constelação e você traz para fora aquilo que é inconsciente, que você não consegue acessar, isso vem como uma libertação, isso desemaranha, isso desembola aquilo que às vezes você fala: caramba, Patrícia, eu acordo cedo, eu paguei lá, né, Denise, 1 ano de academia, mas eu acordo, eu mesma me boicoto. Eu não vou um dia, vou 2 e não vou mais. Eu vou fazer, vou lá cumprir o meu projeto. Quando eu tô em via de terminar, me dá um pavor, um desespero e eu engaveto ele. Qual é a imagem? Qual é a crença? Qual é a informação que tá lá no seu registro que tá dizendo para você: não faz isso, porque se você fizer isso,
você está indo contra uma crença de sobrevivência. E as crenças de vida e morte e de sobrevivência são as crenças mais profundas que mais dominam o nosso dia a dia, o nosso passo a passo. Então eu dei essa introdução aqui para dizer para você que através de uma constelação familiar é possível acessar o momento lá na origem da minha família que essa crença ela foi criada, que essa crença ela foi desenvolvida. E quando eu acesso, eu mudo ela no meu registro de informações através de imagens. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos nossos neurônios, eles são de imagens, eles são de visão. Então a gente aprende muito mais pelas imagens do que pelo eu ouço ou do que eu vou buscar. Então quando eu vejo alguém fazendo algo, eu aprendo muito mais do que quando eu escuto ou tenho uma ideia do que pode ser feito. Então acreditem que a constelação ela pode acessar essas imagens e trazer uma nova percepção, liberando você desse emaranhado. Se você estiver com coragem e pronto para isso, ok? Então vou responder aqui agora a pergunta do Rafa, que é: sempre sinto preguiça. Agora, Rafa, vamos lá. Algumas crenças a gente pode ter acesso a frases e questões que a gente ouviu na infância. Ou a gente pode estar buscando isso num momento muito mais profundo que está registrado nos meus registros acásticos, nos meus registros de memória. Então, Rafa, quando você diz para mim assim, quando eu faço para os outros, é muito mais fácil eu fazer do que quando eu tenho que fazer para mim. Então vamos lá. Quando isso acontece, existe um exercício que cada um de vocês pode fazer, que é fechar os olhos e se fazer essa pergunta: a quem? Ou a o que? Ou a que questão ou que pessoa eu estou sendo fiel? Eu estou honrando com esse comportamento. Pode ser uma crença religiosa, por exemplo, algumas das crenças religiosas que a gente carrega dentro da gente, principalmente nós que somos da América aqui do Sul, que fomos colonizados pela Igreja Católica e por alguns movimentos de crenças religiosas que acreditam que o dinheiro não traz felicidade e que nós devemos somente fazer a caridade. Tudo bem? Então, quando você fala isso, Rafa, a sensação que vem para mim é assim: eu preciso doar, eu preciso ajudar. Mas eu vou fazer uma analogia aqui com você agora. Cada um de vocês busca agora em si se isso faz sentido para você. Sabe quando você está no avião e o avião ele entra numa situação de perigo? Turbulência, aconteceu alguma coisa. Máscaras de oxigênio cairão. O que a aeromoça fala? Antes de você ajudar o seu vizinho, coloque a sua própria máscara de oxigênio. Como eu posso, Rafa, ajudar plenamente alguém se eu não consigo me ajudar? Se eu não consigo me ajudar, a pergunta é: o que me impede? O que está entre eu e o que eu busco? Será que eu estou no meu caminho certo? Será que eu estou fiel a alguém? Será que eu estou presa a alguma história? Será que eu estou presa a alguma crença? Ou será que eu dou mais valor ao que o outro precisa do que eu? Eu só posso ajudar o outro, fazer a caridade, auxiliar, se eu estiver fortalecido. Porque muitas vezes na tentativa de ajudar uma pessoa, a gente tira a força dessa pessoa.
tá? Então, quando você tiver, e agora é uma visão à parte, tá? Quais são as estratégias que eu posso criar para completar o meu projeto? Uma vez eu escutei um coaching, uma pessoa que ajuda pessoas a acessar essas crenças também. E ele falou uma coisa que foi muito forte para mim. Ele falou: você não tem que gostar de comer salada, você tem que comer salada, porque você não é mais criança. Então, às vezes, mas eu tô sem energia, eu tô com preguiça. Joga uma água no rosto, dá um grito de guerra, 3 pulos, grita, levanta e toma a decisão de ir. Algumas vezes, Rafa, eu me levanto para ir pra academia e falo: hoje eu não vou. E aí eu falo: não, eu vou. E aí no yoga, meu professor Pedro aqui do Om Shanti aqui no Quiririm, ele fala que essa é a nossa inteligência, que é ela que vai falar: não, você tem que ir, vai, né? Então isso tá além do nosso pensamento infantil, que mas eu não gosto, não importa, faço o que precisa ser feito primeiro, mas ainda assim eu não consigo. Faça essa pergunta para dentro de você: a quem eu estou sendo fiel? A quem eu estou amando tanto que eu não quero deixar para trás? E o amor por essa pessoa não me permite fazer diferente dela. Pergunte a você. Pode ser um amor à sua mãe, que talvez não esteja mais aqui. E talvez através desse comportamento, mesmo que gere um desconforto para você, você continua sendo fiel a ela, a seu pai, a um irmão, ou a um antepassado que talvez você nem tenha conhecido, mas que tenha, por gerações, trazido essa crença e se fortalecido durante todas essas gerações, até você. Então você acredita que esse é o certo e não pode fazer diferente, ok? Rafa, olha aí para dentro de você e faz essa pergunta para você. Se você faz esse movimento e não consegue encontrar a resposta, ou a vida não te coloca isso e você continua com os mesmos resultados, eu proponho a você que venha conhecer a constelação, porque essa memória, essa imagem pode estar num nível tão profundo que talvez você nem saiba disso. Talvez você precise acessar esse movimento tão profundo da alma. E às vezes uma constelação pode ser o grande movimento que você precisa para acessar. Às vezes pode não estar tão longe, pode estar hoje, numa simples percepção. Veja a Denise aqui. Era uma coisa que, teoricamente, boba, mas quando ela acessou isso na constelação e ela sentiu esse toque na alma, mesmo que ela não tenha entendido, algo internamente, no registro dela, que está nesse campo de informação, se modificou e ela conseguiu mudar um padrão. E aí você consegue trabalhar a sua crença, você consegue modificar isso e levantar dessa cama, Rafa, e cumprir esse seu projeto, porque eu te conheço e sei o tamanho da criatividade que você tem dentro de você e da força. Falta você ligar aí na tomada o que está faltando. A Rê colocou aqui: início super animada, mas logo sou tomada por um desânimo ou uma preguiça. Deixo para você a mesma informação que eu coloquei para o Rafa. O que acontece? Eu quero levantar da cama, eu quero cumprir esse projeto, eu quero fazer. Mas lá, na minha informação acástica, diz que a gente só pode ser feliz ou só pode ganhar dinheiro se eu tenho um emprego fixo, por exemplo. Só se eu for concursado, só se isso, que é uma loucura uma pessoa viver de música, por exemplo. Eu já vi isso. E aí, quando a pessoa, mesmo que ela queira, mesmo que ela faça todos os movimentos, que ela aprenda, que ela seja um músico extraordinário,
a hora que ela vai executar algo dentro dela, aquela informação que está em cada célula do corpo dela impede ela de dar esse passo. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme que se chama Eu Só Posso Acreditar. E ele é um músico, e ele teve uma questão com os pais, e aí fica a constelação. Por que que a constelação fala tanto da força do pai, da força da mãe, em acessar, né? Lembra que eu falei do Rafa da tomada? É como se a mãe fosse o buraquinho da esquerda e o pai o da direita. Então eu preciso plugar a minha força no meu pai e na minha mãe para que eu possa conseguir seguir adiante. O meu pai e a minha mãe são os meus primeiros antepassados. São a força da minha raiz que vai me mover para que eu possa lidar com as minhas questões e acessar o que eu tenho que acessar. Então esse filme é muito legal, porque ele tem uma situação de infância, que o pai é alcoólatra, a mãe vai embora, mas ele é um puta músico. E todo mundo reconhece que ele é um puta músico, que isso, mas na hora que vai fechar o contrato, na hora que é para bater o martelo, a frase sempre é: falta algo na sua essência. E ele não consegue completar, mesmo tendo o dom, mesmo estando no caminho. E aí quando ele faz o caminho de volta, e ele consegue se reconectar a esse pai, internamente a essa mãe, ele consegue ser extremamente bem sucedido. Não dá. Mesmo que a pessoa ganhe dinheiro, ela fica com aquela sensação que falta algo, que não foi suficiente. Existe essa falta dessa força que você precisa buscar atrás. Então faça a pergunta, porque às vezes o seu pai também teve uma informação diferente da sua. O seu avô também. Então, através de uma constelação, mesmo que isso tenha se iniciado há muitas gerações atrás, a gente pode voltar lá e religar e reconectar o que ficou desligado. E você volta a ter essa força e seguir a sua vida, tá? Lembrando que você precisa ficar nessa live até o final, que no final eu tenho uma surpresa para você, tá? Estamos aqui com o curso Fluxo da Vida, já estamos na metade da segunda turma, finalizando a primeira. E quem cumpriu e seguiu o movimento do Fluxo da Vida sabe o quão forte é e quantas transformações e desafios vêm à tona. E muitas vezes a gente precisa estar lidando e olhando várias vezes para a mesma questão, por vários pontos de vista, até que aquilo entre como uma compreensão e eu possa realmente gerar uma transformação na minha forma de atuar na vida. Eu não vou mudar a minha vida, eu vou mudar a forma como eu estou na vida e o que está em torno de mim acaba se modificando. Então a Pri colocou aqui, tamo junto, Rafa. Oi, Sandra Agra, boa noite. Cláudia Vasconcelos entrou. Então a Gi coloca aqui, me manter na atividade física, para mim sempre foi desafiador. Apesar de saber a importância e de gostar, não entendo por quê. Aí, Gi, claro que tem esses movimentos que a gente precisa ir, né? Mas o que me impede? E aí, Gi, quando a gente fala de constelação, a gente fala de uma forma muito profunda, da onde a vida e a morte, elas andam muito juntas. Existe numa força de uma crença, às vezes de sobrevivência. Hoje em dia nem tanto. A gente vê que as pessoas estão buscando qualidade de vida, uma boa alimentação, como você diz, manter uma atividade física. Estamos muito mais conscientes disso. Quando eu era criança, Gi, uma pessoa de 50 anos de idade, ela era idosa, ela era velha, ela não podia cuidar dela, porque a vida era dura, porque a vida era difícil, e ela precisava de muito mais esforço para alcançar o que ela queria, do que a gente quer hoje, do que a gente consegue hoje.
Então, há muitas gerações atrás, não tinha tempo, você não podia fazer uma atividade física, se alimentar bem, porque não dava, porque não era possível, porque a vida era dura, porque a vida era difícil. E às vezes a gente está hoje numa nova situação onde sim, é possível me organizar para fazer uma atividade física. É possível eu colocar no meu dia algo assim, mas eu não consigo. E aí eu vou lá no exercício do Rafa, que essa é a dica e o exercício da nossa live. Você está sendo fiel a quem? Ou ao quê? O que internamente no seu registro de informação está te impedindo de levantar da cama e fazer e cumprir a meta que você determinou? Porque não somos mais crianças e nem vítimas de nenhuma situação, tá? Lembrando que no final dessa live eu vou ter aqui uma surpresa para vocês. Lembrando que a constelação é uma ferramenta extraordinária para que a gente possa acessar qual é a imagem e essa questão se você não consegue fazer sozinho aí na sua casa, tá ok? Isso pode estar na geração dos seus pais, na sua geração, na geração dos seus avós, bisavós. Às vezes, a morte de alguém gerou essa dureza na sua família, uma situação que as pessoas não podiam levar a vida leve, porque a vida ficou dura depois que essa pessoa morreu. A gente pode acessar isso e se liberar de algo que foi desenvolvido, mesmo que por amor, como uma crença que hoje pode estar limitando sua vida. Então, se você quer se liberar disso, a constelação é um movimento espetacular para a gente poder voltar a ter uma vida leve, conectada aí a todas as pessoas. E aí eu vou falar algo daqui a pouco, Gi, que é muito importante nesse movimento. Então, Andréia, Maristela, Miss Make Cook colocou aqui: minha dificuldade é de perder peso e manter a dieta. Eu começo, mas não consigo ir adiante mesmo trabalhando com comida. Tenho dificuldades para mim. Miss Make, eu não sei qual é o nome, mas eu vou falar para você, é um grande desafio, não só para mim, como eu percebo nas pessoas da minha família, tá? Quando a gente olha através da constelação, a constelação olha o sobrepeso, a constelação olha o se alimentar, há uma conexão muito profunda com a energia da nossa mãe, das mulheres, porque se você imaginar que quando você está dentro da barriga da sua mãe, você tem o cordão umbilical e você já se alimenta através dessa mulher. E depois você nasce e é ela que te alimenta, é ela que te dá comida. E você está crescendo e é ela que cozinha, é ela que cuida do que você pode ou não comer. Então a relação da nutrição com a mãe, ela é muito forte, tá? É uma das formas que a constelação vê, tudo bem? Lembrando que cada caso é único e exclusivo daquela família. Tudo é cabível de se colocar dentro de uma constelação, quando não se consegue fazer esse movimento por si só, tudo bem? Então, o que você pode fazer? Internamente, fecha seus olhos e coloca sua mãe na sua frente. Perceba se você consegue visualizar ela. Perceba se ela está longe de você, se você consegue se mover até ela. Se você só vê o seu pai, por exemplo. Patrícia, mas hoje em dia eu me dou bem com a minha mãe. Tá bom, mas quantos acontecimentos, desde o momento que você estava na barriga dela, ou o próprio nascimento, você sabia que a forma como você nasceu pode estar afetando a sua vida hoje? Essa informação pode estar carregando esse bloqueio de você completar projetos?
esse movimento de chegar à vida é um movimento que nos leva para mais trabalho, mais vida. Então, essa questão pode estar aí, ó, às vezes no seu nascimento, às vezes depois que você nasceu, numa dificuldade de se conectar à sua mãe, ou porque foi feita uma cesárea, ou porque a sua mãe precisou se ausentar do hospital, ou porque ela ficou doente, ou porque você precisou ficar numa incubadora. Eu não sei. Muitas coisas podem ter acontecido, que em algum momento esse movimento, Bert diz que depois que a gente nasce, a gente faz um movimento em direção à mãe e um movimento em direção ao pai. Quando esse movimento ele se interrompe, a gente perde essa força de completar as coisas. Pronto, falei. Muitas vezes esse movimento está aí. Mas é claro que isso pode estar também no meu movimento infantil, de não querer levantar. Não, hoje eu estou cansada, então eu vou ficar. Uma vida adulta não cabe isso. As coisas precisam ser feitas para que a vida receba o que você está aqui como um grande dom para compartilhar. Você já teve todo o trabalho de nascer e estar aqui. Traga o seu dom para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E falando nisso, marca aqui nessa live aquele amigo que você acredita que precisa ouvir isso. Quanto mais pessoas puderem acessar esse tipo de informação, mais a vida vai se fortalecer e vai se tornar mais leve para todos. Porque lembrando que nós fazemos parte de um conjunto onde todas as pessoas pertencem. Se um não completa o movimento, eu também perco força. Então, eu quero que a maioria das pessoas que estão nessa live ou que buscam esse sucesso na vida, que elas consigam se conectar a essa live e ser bem-sucedidas nas suas vidas. Quanto mais pessoas bem-sucedidas, mais fácil você ser bem-sucedido. Lembre-se disso. A Nilza colocou: simplesmente sinto medo de ser reprovada, pois o que sei é pura energia. Essa situação, Nilza, de se sentir criticado, com medo de ser reprovado, que as pessoas vão falar de mim, ou como que eu vou lidar com tanto dinheiro, se alguém me roubar, ou se acontecer alguma coisa, e se as pessoas olharem para mim e acharem que é balela, tudo isso que eu tô fazendo ou falando. Isso tudo são comportamentos infantis, isso tudo está lá na criança que a gente foi, e que a gente tinha medo de errar diante dos nossos pais, que a gente tinha medo de não cumprir com a expectativa deles ou a nossa diante deles. Às vezes os nossos pais nos deram tanto e que internamente a gente fala: agora eu não posso errar. Agora, tudo que eu fizer que não for à altura deles não vai ser suficiente. Então eu tenho medo. Medo de não ser perfeito, medo de não cumprir, medo de errar. São medos que estão dentro das nossas informações que a gente recebe na infância. Porque somos crianças e a gente quer suprir com uma expectativa que a gente acredita que é dos nossos pais. E às vezes essas expectativas foram criadas dentro de nós. Então, dissocie. Separe, façam aquele exercício que eu ensinei para o Rafa agora há pouco, entendeu? Não começo nada, Miss Cake falou. O começo pode ser a energia mesmo do nascimento, porque o começo exige um movimento de rompimento, um movimento de romper barreiras, e às vezes e muitas vezes a gente nasce com um corte e é puxado para fora, ou a gente não consegue trazer essa força na vida depois nos outros movimentos. É difícil dizer, porque cada história é uma única história, mas eu digo para você, a coragem
de começar é sempre nos primeiros 30 segundos. E isso está na força do pai e não da mãe, aonde eu preciso romper e dizer ao mundo, sim, eu tô dando a minha cara a tapa. E pode ser que nada do que eu tô fazendo dê certo, mas eu tô aqui. A coragem, a força, o romper tá na energia do nosso pai. Então, volta lá internamente em você e tenta acessar esse pai e dizer a ele, pai, vamos junto, vamos comigo, me dá sua bênção, que eu tô aqui, ó. E você, quando você fala pra mim que faz comida, que faz alimento, é algo que nós precisamos. Quantas pessoas se alentam, quantas pessoas, quando as pessoas se reúnem ou comemoram datas importantes, elas fazem isso através da comida. Então nós precisamos de você. Por favor, cumpra o que você põe como meta. Faça aí e complete seus projetos, tá bom? Vamos lá, eu começo, mas não consigo romper barreiras. Gosto de receber barra de access para ajudar nisso também, é ótimo. Existem inúmeras ferramentas que podem auxiliar ao desbloqueio. Mas às vezes você tá lá na sua vida, faz lá várias terapias e funciona, legal. Mas aquele bloqueio não vai. Mas eu já fiz PNL, mas eu já fiz coaching, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo. Mas não deslancha. Uma constelação, ela pode ir lá, em pouco tempo, acessar isso e desamaraiar. Aí a sua sessão de hipnose, aí a sua sessão de terapia, aí a sua barras, simplesmente vai desencadear rapidamente resultados na sua vida. Fazer a constelação não impede você de fazer outros movimentos, tá bom? Vamos lembrar aqui que a constelação é uma ferramenta espetacular. Existem muitas críticas e isso diz pra mim que é algo muito grande, porque o que é muito grande e não incomoda tem algo de errado. Então, se incomoda é porque diz algo muito grande. E se você tem uma dúvida, experimenta. Nós teremos vários movimentos aqui pra frente, buscando acessar, tá? A forma é de trazer para você e acessar esse trabalho na prática. Teremos agora, dia 18 de maio, um grupo aberto. Você pode falar comigo pelo direct, você pode me chamar no WhatsApp, perguntar sobre esse grupo. Mas teremos ainda um outro evento incrível. Mas estamos aqui no final dessa live, eu vou compartilhar com você também do que se trata. Aí o Rafa coloca aqui, sim, algo que acredito que me impede de ser ou fazer. Faça internamente essa pergunta, Rafa. Pode ser que no momento que você faz essa pergunta, não se cobre da resposta. Às vezes, muitas vezes, quando eu passo um desafio na minha vida e eu faço essa pergunta, tá bom. E o que eu preciso aprender com isso? O que essa situação está querendo me ensinar ou trazer de novo que eu ainda não consegui aprender? Eu me afasto e deixo. E às vezes a vida me traz essa resposta através das pessoas mais inusitadas, situações mais inusitadas. Às vezes você passa e lê lá no outdoor uma frase, alguma coisa que você fala, nossa, era isso. Então faça a pergunta e não se force a responder. Se afaste da resposta. Combinado? Jorge colocou boa noite, agora que eu vi seu boa noite. Tudo bem, Jorge? Falando de hipnose. Cleiton, Vanessa, Marco, boa noite. Crença limitante nos deixa paralisado, a Denise está colocando, por acreditar em juízos de outras pessoas. As crenças são informações e comandos que nós temos registrado no nosso DNA, nas nossas informações akáshicas
que estão guiando a nossa vida. E como elas são muito profundas e de sobrevivência, é muito difícil romper elas. Dá dor de cabeça, dá dor de barriga, dá desespero. Você não consegue levantar da cama. Porque às vezes está relacionado a algo muito difícil que foi vivido na minha família. Viu, Denise? Mas quando não é mais necessário viver ela, existe uma forma de acessar e fazer diferente. Mas correr delas, fugir delas, negar elas, não é um bom caminho. Existem ordens que Bert Hellinger descobriu que existe nesse campo de consciência que está guiando a nossa vida, e uma dessas leis é o pertencimento. Então, esse comportamento, ele também pertence à minha vida. Então, às vezes, a constelação ela é tão forte porque eu não vou rejeitar isso. Eu vou voltar lá e eu vou olhar para essa situação através de um novo padrão. E eu não vou fugir delas. Porque quanto mais eu fujo ou eu excluo algo da minha vida, mais preso eu estou àquilo. Lembrando que isso cabe ao nosso pai e à nossa mãe. Quanto mais eu quero fazer diferente, mais igual eu me torno. Há sinais no seu dia a dia que estão dizendo a você que você precisa olhar para isso. Patrícia, eu vou para o meu trabalho, eu não completo as minhas tarefas, eu não me dou bem com os meus colegas de trabalho, eu não faço o que precisa ser feito. Isso são sinais que algo está prendendo você. Observe isso, tá? Se você está gostando dessa live, curte aqui, fala alguma coisa, compartilha, marca aí seus amigos que você acredita que precisam ouvir o que eu tô falando aqui, ok? Léo colocou aqui, saudade, hein, Leonel? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Simplesmente assim. Eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, aqui em Taubaté, eu adoro ele. E uma vez me perguntaram para ele, porque ele diz que lê de 2 a 3 livros por mês. E aí perguntaram para ele, mas como você faz isso? Então ele disse, eu sento e leio. Às vezes parece algo tão surreal, uma meta tão impossível, mas é uma página de cada vez. Não adianta eu pegar um livro de 400 folhas e ficar desesperada porque eu tenho que ler. Não, eu vou começar pela página 1. E eu sento e leio um pouco, todos os dias. E quando eu vejo, lá se foram as 400 páginas. E é assim que você completa o seu trabalho, que você completa o seu projeto. Você toma essa força. E eu tô com medo, eu tenho uma amiga que ela diz que o nosso lema é, tá com medo, vai com medo mesmo. E é um passinho todo dia. Não olha lá, vai olhando o passinho. Todo dia um pouquinho. E quando você vê, lá se foram as 400 páginas. Quando você vê, você mudou o programa que impedia você de alcançar aquela meta. Valdirene, boa noite. A Cláudia Vilela, grande querida, bem-vinda. Nilza, na minha infância eu tinha muita dor de garganta. Hoje em dia, quando vou falar sobre mim, eu sinto a garganta imediatamente. A garganta, ela pode estar trazendo uma série de informações, Nilza, mas o medo de comunicar, de ser eu mesma, o medo de ser criticada pode me impedir de comunicar a minha verdade, a minha vontade. Isso faz com que agora, como adulto, você ou eu, ou quem teve esses movimentos de garganta na infância, tenham dificuldade de comunicar dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho, o que é necessário para que você alcance o resultado tão esperado, tá? Então, olha para isso, acolhe essa situação, olha para essa dor de garganta fora de você, dissocia disso. Se você não consegue, você já sabe que você pode vir me procurar aqui. Os vizinhos vão achar
Que louco, e daí? Quem sabe eles estão precisando dessa energia também, viu, Rafa? Se os seus vizinhos acham isso problema deles, grita, uhul, bom dia, levantei, eu vou pra vida, grita, ok? Felipe Moreira, boa noite aos que estão chegando aí, curso maravilhoso, sim, Gi. Eu ministro esse curso, mas eu digo que eu mais aprendo e recebo com ele do que na verdade compartilho. Porque a constelação, para quem conhece ou não conhece, é uma vivência. Então, quando você tem aí a sua questão que está te bloqueando e você coloca isso no campo e abre a sua vontade, a sua consciência para olhar para aquilo sem medo, né? Não importa o que vai aparecer ali, eu tô pronta para olhar, porque agora eu sou adulta e eu preciso fazer diferente. Porque eu vou fazer diferente, eu não vou deixar de amar essa mãe, esse pai, esse avô, né? Que costumava dizer isso para mim, ou viver dessa forma. Então, quando você consegue viver, é como se você pudesse voltar naquele momento, naquela hora da constelação, e toda aquela energia, e toda aquela emoção, e toda aquela informação, ela vem à tona, e você consegue passar por isso. Yara, minha querida amiga, seja bem-vinda, boa noite. Então estamos aqui. Gi colocou perfeito, faz todo sentido. E aí aqui tá a Gama Souza. Ok, boa noite. Sou marinheiro de primeira viagem. Constelar seria uma conexão à nossa árvore genealógica também. Por quê? Vamos pensar um pouco na árvore, tá? O que seria da árvore sem as raízes? As raízes é da onde vem toda a nutrição para manter essa árvore. Quanto maior a árvore, maior as raízes. Se uma árvore era pequena, ela tem uma raiz pequena, ela tem uma copa pequena. Se ela tem uma copa grande, a raiz ela é maior que a copa da árvore. Então, se a gente pensar que a gente tem essa árvore genealógica, de lá vem toda a nossa nutrição de vida, toda a nossa informação. O que acontece quando a gente está caminhando na vida e não consegue fazer algo? Estamos presos, emaranhados, algo que aconteceu antes. Essa foi a grande descoberta de Bert Hellinger. E através desse trabalho, a gente pode voltar lá. Quando a gente consegue acessar essa parte dessa raiz aí e curar, toda árvore ela floresce, toda árvore ela ganha força. Então a gente consegue fazer isso dentro dessa vivência da constelação, do que você hoje vê como bloqueio na sua vida. Por exemplo, não conseguir completar projetos, tá? A Ariane tá aqui, grande aluna, amiga, marinheiro de primeira viagem, já falei com você. Dani Guimarães colocou, sou perfeccionista e me desespero quando sai algo errado e tenho medo de perder o controle das coisas. Primeiro, isso tem a ver lá com essa força do pai, com essa questão da infância que eu já coloquei. Mas o que é a perfeição, né? Eu costumo dizer antes feito que perfeito. Se eu busco a perfeição, eu busco o fim. O dia que tudo isso aqui for perfeito, Dani, acabou. A gente pode deitar e descansar. Enquanto a vida estiver colocando imperfeições, ela está trazendo um movimento para que você continue crescendo e fazendo algo novo e melhor. Então, pega tudo isso que você faz de errado e coloca como pimenta e tempero nessa comida dos seus projetos do dia a dia. Fica aqui até o final, nós já estamos chegando no final dessa live. Eu já vou dizer para você qual vai ser a surpresa. Tá aqui a Gi falando. Olha só, a Cris Santana colocou minha vida mudou, virou de cabeça para baixo, sacudiu tudo. É isso aí, Cris. E tudo começa a acontecer. Tem algumas pessoas que foram colocando aqui,
mais coisas. Depois eu vou gravando vídeos para vocês respondendo, tá bom? A Rita Foroni colocou: não me sinto boa o suficiente e ligada à força do Pai. Não se sentir boa o suficiente está ligada à força do Pai? Rita, é muito difícil dar essa resposta para você, porque não tem uma receita de bolo. Pode ser que para mim seja isso, pode ser que para você seja outra coisa. Então você pode fazer esse exercício que eu ensinei, ok? Miss colocou maravilha, aprendizado sempre. Eu ganho todas. Olá, hein, Jorge? Jorge, pode sair. Aí começa a brincadeira com o Jorge. Então vamos lá. O que vai acontecer? Qual é a surpresa que eu falei pra vocês que eu ia revelar agora no final da live? Dia 27 de julho, nós vamos fazer um evento que é uma imersão. É uma imersão que a gente vai passar o dia todo vivenciando a constelação familiar. Você vai poder viver através de exercício, através de constelação, de tomar consciência, de perceber algo, viver na pele. Vai ser um dia intenso. Vou trazer a teoria, os conceitos, o que Bert descobriu, que é tão forte, que muda a vida de tantas pessoas. Onde esse homem foi buscar, né? Tanto conhecimento e força. Então esse dia vai ser muito intenso, vai ser um dia que vai ter um valor, que vai ser compartilhado para todos, mas no fundo a minha intenção é que o máximo de pessoas possa se acessar, possa se tocar e levar a sua vida mais forte, mais leve, mais bem-sucedida, para que cada um de nós possa também ser cada vez mais bem-sucedido, de forma mais fácil, tá? Ah lá, quem não foi na última, foi sensacional a imersão ano passado. Tivemos mais de 100 pessoas e foi um evento incrível. E dessa vez vai ficar um convite para você. Mas eu vou sortear hoje. Na verdade, o resultado desse sorteio vai sair amanhã e ele vai valer uma participação nessa imersão no dia 27 de julho, que vai ser o dia todo. Tem café, a gente para almoço, tem uma série de acontecimentos, patrocinadores. É muito rico o dia, tá? Eu vou finalizar essa live e vou colocar uma publicação relacionada a essa live. O que você tem que fazer? Você tem que ir nessa publicação, fazer um comentário e marcar 2 amigos. Não vale mandar para fake, eu não sei como é que fala, para fakes. Só pessoas que vocês conhecem. Então vocês vão marcar 2 pessoas e fazer um comentário nessa postagem. Amanhã, no final do dia, a gente vai fazer o sorteio e vai liberar o resultado, tá bom? É isso aí, é incrível, né, Dani? Vocês vão amar. Então agora você tem a oportunidade de participar desse sorteio até amanhã, quando eu vou revelar o resultado. Queridos, extraordinário mais uma vez estar com vocês, compartilhar conhecimento e acreditem, ajudem o máximo de pessoas a entrar em contato com uma vida mais leve e bem-sucedida. Boa noite, um beijo, a gente se vê por aí.